Então vamos começar pela parte da Paraxá, sobre a escada de Jacó. Eu pensei em, todo mundo já conhece, dentro da literatura judaica, o pessoal já faz muitos comentários sobre a Paraxá na parte da questão da escada. Então eu pensei, então não adianta falar muita coisa sobre esse assunto, que é um assunto que, como para muitos às vezes é novidade, então o pessoal comenta bastante, né? Então vou trazer só alguns detalhes a cada trecho da Paraxá. Fazer um comentário da Gadot sobre a escada de Yaakov. Como se chama a escada? Hein? Sula. Está onde? Onde está escrito? Fala alto aí, gente. Era para ter ligado antes, né? Alguém pode ler aí? Isto. Até que versículo? Vai lendo, pode ir lendo bem alto, com voz de arcanjo. Já vai dizer. Partiu Jacó de Beersheba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Baruch Hashem. Então a gente vê que a promessa é a continuação da promessa feita a quem? Abraão. Então não só em Abraão serão benditos, mas também em Jacó. Às vezes passa despercebido isso, né? Se cita muito só a respeito de Abraão, mas em Jacó também é feito a mesma promessa. Então a gente vai vendo a vida de Jacó, ela é um desenho, tá? É um desenho do nosso povo Israel. O que acontece aqui? Há um exílio, Jacó é exilado. É perseguido por quem? Por Esaú, seu irmão gêmeo. Esse Esaú, chama o titio Esav. Titio Esav, né? A gente não pode esquecer que o titio Esav é parente, né? Então nós temos uma proximidade com a parte de Esaú. Não podemos esquecer. Ou podemos ser filho de Jacó ou filho de Esaú. Às vezes a gente dá essa oscilada, porque tanto Jacó como Esaú são símbolos do Yetzer-Hará e do Yetzer-Hatov. Eu pedi que podia desligar ali o ventilador, o ar-condicionado ali, senão eu vou... Poder desligar ali? Para me gelar as pernas aqui. Tá? Então a gente tem que entender que são o Yetzer-Hará e o Yetzer-Hatov. Inclinação para o bem e para o mal. Então, ora nós somos Jacó, ora nós somos Esaú. Obrigado. Tá? Então nós temos que observar isso. As nossas ações, né, condiz com a nossa paternidade. Então podemos de Jacó virar Israel, mas também podemos de Esaú virar Edom, carnal, vermelho, né? Então, até o próprio Evangelho, o Evangelho foi enviado para quem? A palavra Evangelho em hebraico é, como é que se chama? Pessorá, que a raiz é, quem é que sabe a raiz? Bassar. Passar, diz aí bassar? Carne. Então o Evangelho é para quem está na carne. A boa notícia é para quem está na carne, tem que entrar no Espírito, né? Você que já está no Espírito, para que precisa de uma boa notícia?
Mas para quem vive na carne, está precisando receber o Evangelho. Amém? Então podemos nos elevar ou nos rebaixar, tá? Não esquecendo que há um parentesco entre Jacó e Esaú. As mãos são de quem? E a voz é? Então, às vezes a gente pode falar bonitinho como Jacó, mas as nossas ações é como Esaú. Tá? Então temos que cuidar com isso, a gente tem que se observar. Amém? Então a gente vê essa trajetória do nosso povo Israel, vai para o exílio por quê? Porque houve um conflito da transgressão, houve uma transgressão, um conflito com a sua parte negativa. Então o mal que habita em nós, que é o Etserhará, nos leva a transgredir. Quando nós transgredimos, nós somos tirados do acampamento e levados ao exílio. Adão e Eva transgrediram e saíram do Éden e foram para o... É a sombra. Tá? É uma sombra. E assim foi o nosso povo Israel, transgrediu, e Esaú, Edom, Roma, fez o quê? Mandou para o exílio. E por onde Jacó anda, por onde Israel anda, Israel chega, é próspero, certo? Abençoa aqueles que estão em volta, a influência, mas a gente perceber bem a Paraxá, quando vê aqueles que Israel está abençoando, começa a se levantar contra. O Eterno diz que eu vou abençoar por onde vocês forem, mas seguido já vem a perseguição. Então me entendeu ou não? A gente vai devagarzinho, depois a coisa vai ficar boa. Tá? Então essa é a sombra do povo Israel. Exílio, perseguição, tá? E mais exílio, vai se estabelecer perseguição, mais exílio. Para quê? Porque essa semente se espalhasse por toda a terra, para se cumprir a profecia. Então, Ganzul é Tová, né? Tudo é para o bem. Então, tudo que houve com o povo de Israel, no final das contas, é para o bem. Israel, como Israel foi responsável, um veículo para levar a boa notícia, levar a Torá às nações, não cumpriu com a sua obrigação. O que o Eterno fez? Semeou Israel entre as nações. Então Israel está espalhado nos 4 cantos da terra. Então ou você vai, ou eu te levo. Não tem muita escolha, né? Ou você semeia, ou você é semeado. E assim aconteceu com o nosso povo Israel. E quando se estabelece um lugar, começa a perseguição, começa a defamação, né? Vamos ver como Labão falou, começou a falar, né? Fazer os negócios, queria dar uma curva, certo? Mas também me dá, que significa medida por. Então todos os eventos que aconteceu com Jacó estava devido ao quê? As suas ações. Então diz aí, medida por. Então a gente tem o que a gente planta. Ok? Então quando passa alguma coisa conosco, nós temos que pensar se a gente não semeou isso em algum lugar, né? Ou quando alguém vem contra nós, ou a gente semeou, ou a gente também não pode atrapalhar a semeadura da pessoa, que depois ela vai colher. Entenderam? Mais ou menos. Que às vezes a gente fica... O que não é nosso, mas está, né, servimos de terreno para os outros plantar alguma coisa, mas lembre-se, todo mundo vai colher. Se fez mal, você acha que não tem alguma culpa nisso? Não atrapalhe a colheita do outro depois. Né? Então essa questão de exílio de Jacó. E foi exilado para um dia voltar. Então essa promessa, esse pacto que ele faz com Deus, o Eterno disse, ei, depois você vai voltar aqui. Vai voltar ou não? Voltar para a terra. Então como Jacó, assim foi Israel, assim somos nós, estamos no exílio. Exílio por quê? Transgredimos, estamos impuros. Quem está impuro aí, levanta a mão. Como assim? Mas impuros, por quê? Estamos contaminados com o quê? Morte. Temos que entender esse conceito de morte. Tá? Por que o Eterno não habita, não se manifesta plenamente na terra? Porque a terra está contaminada. Com o quê? Com o quê? E a morte é o grau mais alto de impureza. Simples assim.
certo? Então a terra vai ter que passar por uma purificação para que o Eterno se manifeste plenamente, tá? Então Jacó vai ter que passar por todo o processo, nós vamos ter que passar por todo um processo de retificação, fazer um tikkun, né? Estamos aí tentando melhorar, se não melhorar, rodar, vai para a recuperação. Mas a proposta é fazer um tikkun para que nós venhamos a voltar. A promessa, Deus tirou Adão, vai, botou uma túnica, né, cotonete, ou seja, uma túnica sacerdotal, dizendo, tu vais voltar um dia. Tu vais voltar. Jacó, tu vai voltar. Mas vai voltar como? Como Israel. Não mais como Jacó. Como Israel. E assim é a história da humanidade, assim é a história de Adão, assim é a história de Israel, assim é a nossa história. Precisamos passar por um processo de retificação para retornarmos, que a promessa é o retorno para o Jardim do Éden, né? Todo mundo aqui sabe que ninguém vai para o céu. Tá? Então, como a gente sabe que não vai para o céu, nós temos que ter uma terra prometida. Em algumas vezes eu já provei legalmente que nós temos direito à terra. Sim ou não? Quem já ouviu as ministrações, provamos legalmente que em Ezequiel 47, versículo 21, 22, 23, acho que é isso, está lá que as tribos, né, os estrangeiros que habitarem no vosso meio serão espalhados entre as tribos. Se não tem nenhuma descendência de Israel, tanto Judá como das tribos, vai ser estrangeiro que vai ser espalhado entre as tribos e vai se tornar um nativo, com direito a herança. Que o grande problema aqui, discussão sempre é herança. E na Paraxá também a discussão aqui é herança. Vai dar uma discussão sobre um problema aqui é herança, repartir a terra. Por exemplo, por que nossos irmãos não nos aceitam? Por quê? Tem que rachar a terrinha. Entendeu? Esse é o problema da família. Família é isso, cara. Quer ver a família? É só morrer os pais e tiver que dividir a herança. Aí, cara, tu vai mostrar quem é quem. E, infelizmente, é assim é. Por isso que Yeshua dá discussão na parábola do filho pródigo com um irmão que ficou, que não quer saber daquele irmão que voltou. Por quê? Afinal das contas, tem que dividir o quê? A herança. E não quer dividir. Então, por isso que os nossos irmãos não nos aceitam. Quem é esse? Da onde esses aí vêm? Não sabem falar hebraico direito, não sabem se vestir, não sabem botar um talite, não sabem dizer nada, vão ter que aceitar esse povo aí. Sei. Vão ter que nos engolir. Amém? Porque o nosso Redentor vive. Amém? E não tem outra forma de inaugurar o reino vindouro, né, o reinado messiânico, se não haver uma Mashiach sacerdotal, como nós conversamos na última vez. Entenderam? Quem entendeu aquela mensagem? Para que um reinado messiânico se ninguém vai entrar? Ou você acha que você vai rezar, vai dar de sedacá, e ter filá de sedacá, e ter chuvá e vai entrar? Se não há um Goel, um Redentor. Não adianta o judaísmo criar a situação que não tem como, né? Porque está escrito. Profeta Isaías, o quê? 59, 20. Tá? É importante meditar isso. Não tem como entrar no reino vindouro, no reinado messiânico, se não ter um Messias sacerdotal. Acima do sacerdócio de Arão, acima, com o sacrifício que está acima da Torá, que a Torá não tem sacrifício para pecado de... Pecado de quê? E como é que se chama? Pechar. Como é que faz, então? Como é que faz? Como é que faz? Tem que ter alguém tem que pagar essa conta. E esse é o Goel de Isaías 53, que foi anunciado em Isaías 59. Então, aqueles que acabam negando esse Goel, fazer o quê? E assim, a gente tem dificuldade, eu tenho tentado entender e compartilhar com as pessoas que caminham comigo, uma coisa chamada fidelidade. Tá? Ser fiel, fidelidade. E nós não temos educação fiel. Não temos isso aí. E a nossa geração, pior ainda. Uma geração infiel, tá? Não tem fidelidade com os líderes, não tem fidelidade, às vezes, dentro de casa, não tem fidelidade com os patrões. Como é que vai ser fiel ao rei? Não tem educação de fidelidade.
Então, quem não tem fidelidade, fácil, desvia das coisas, muda de opinião, muda de religião, muda. Então, a gente vem numa cultura, né, do outro acampamento onde nós estávamos, de, me aborreço com alguma coisa, eu troco. Entendeu? Troco. O negócio é trocar, porque, na verdade, a pessoa não se converteu a Deus, é um povo, se converteu a uma religião. Então, não adianta a gente sair de uma e entrar noutra. Nosso foco é se converter a Deus, certo? E obedecer a sua escritura e achar a melhor religião. E para nós, o princípio, a melhor religião é o judaísmo, que é o qual foi dado os oráculos de Deus. Mas nem tudo é kasher. Tá? Temos que ter cuidado com isso, porque a gente sai de uma, entra na outra e acha que abraça tudo. Não, pero que sim, pero que não. Temos que ter esse cuidado, amém? Estão entendendo? Então é importante a gente entender essas coisas, entender essa questão do exílio, entender essa questão do retorno. Tá? Retorno, por isso que está acontecendo algo sobrenatural no mundo todo. Isso não é só conosco, mas no mundo todo está tendo esse retorno às raízes hebraico-judaica da fé. Amém? Só que existe um caminho a ser trilhado. Tá? Senão a gente pode cair em alguns buracos. Ou beber de cisterna ao invés de beber do poço. Tá? Em vez de beber do poço, podemos beber de cisterna. Cisterna é a estrutura criada por quem? Por homens. Tá? E não dá vida. Até porque não é uma água viva. Tá? Mas uma fonte, sim. Uma fonte que joga água. Também, que teve uma última vez o irmão disse, vocês dizem muito amém, parece até o... Isso é amém, irmão. Porque ele não pode esquecer um pouco da raiz, né? Não esquecer que ele já foi domingueiro no Egito. Beleza? Já foi um domingueiro no Egito. Então, o Eterno diz para a gente se lembrar, para não ficar muito arrogante. Olha que interessante. O sonho de Jacó. Jacó caiu de largura, cujos pés tocavam o solo, enquanto o seu topo chegava ao céu. 4 anjos, sob a forma de homens, começaram a subir por ela. Enquanto Jacó observava, olhando atentamente, ele notou que sobre a testa do primeiro estava escrito as palavras guardião de Babel. Enquanto na testa do outro de outros anjos se lia guardião de Madai. Quem sabe o que é Madai? Guardião de Yavã. Madai, medos e persas, né, os medos, e Yavã, Grécia. E o primeiro anjo subia 70 degraus da escada, o segundo subia 50 degraus, e o terceiro alcançou o 7º degrau. Então eles desceram novamente. O guardião de Edom subiu pela escada cada vez mais alto, até sumir completamente de vista. Os 3 primeiros anjos chamaram o quarto, venha, reúne-se a nós, e juntos mataremos Jacó, para que seus filhos não herdem a terra. Quando o Hashem ouviu essas palavras, ele abriu os 7 céus, e encheu o mundo inteiro com sua luz, aparecendo a Jacó em seu trono, com a sua coroa e em toda a sua glória. Os 4 anjos desapareceram em face deste brilho majestoso. E Hashem então tranquilizou Jacó: não tema, meu servo Jacó, pois eu estarei com você para protegê-lo, onde quer que você vá. Jacó perguntou: quem eram os 4 guardiões que subiam a escada? Eles eram os quatro potências dominadoras que dominarão os seus descendentes. E eu vi os 3 primeiros subiram e depois desceram novamente, exclamou Jacó, assustado, mas não vi o Sar Edom voltar. Ele realmente nunca descerá da escada e do poder? Subjugará os meus filhos eternamente? Jacó pergunta. Hashem acalmou o tzadik, acalmou o justo. Ainda que ele se eleve às alturas da águia, ainda que ele faça o seu ninho entre as próprias estrelas, de lá eu trarei abaixo.
Nesse exato momento, Rachem dobrou a terra sobre o corpo de Jacó e prometeu: esta terra sobre a qual você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Então, qual é o último que falta? O último que ficou para trás dos reinos? Edom. Edom significa o quê? O império de Esaú, de Roma. Tá? Roma. Esse espírito de guerra, esse espírito violento, esse espírito a qual perseguiu o nosso povo por todos esses séculos. Tá? Mas vai chegar o tempo de Edom. Já está caindo. Nós, às vezes, estamos sendo libertos desse sistema, que é um sistema romano, tá? A qual atrapalha, a qual cega, a qual contaminou o mundo todo com um pensamento grego-romano, a qual embriagou as nações, tá? E nós estamos saindo dessa embriaguez. Porque muitos de nós liam e não entendiam nada. Lia e não entendia nada. É assim ou não? Hoje a Escritura está mais fácil, por quê? Porque o Eterno está nos tirando dessa embriaguez, dessa cegueira, né? Desse vinho fermentado. A palavra vinho fermentado é a origem da palavra Grécia, de Avan, é a raiz, vinho fermentado. Então esse pensamento grego, romano, voltou, alguns subiram a escada, já estavam no 20º degrau já. E esse vinho fermentado, ó, aqui, né? Tá cheio de escada rolando aí. Esse vinho fermentado tem contaminado e nos contaminou, e nós estamos saindo dessa embriaguez, amém? Amém. Eu voltei lá atrás, amém. E nós estamos saindo debaixo disso. Só que nós precisamos de uma coisa chamada espírito de profecia para nos direcionar. Tá? Porque sem profecia o povo perece. Então tem que haver profecia, a gente tem que saber quem nós somos, para onde nós vamos, o que está acontecendo conosco, porque não adianta a gente trocar de religião, e a maioria só trocou de religião, nem sabe o que está fazendo profeticamente. Por isso que não se interessa e facilmente nega algumas coisas, porque não tem profecia. Até porque perdeu o espírito de profecia que tinha. Porque antes nós não entendíamos alguma coisa, mas pelo menos a gente era meio metido a profeta, né? E depois começa a ficar muito intelectual, quer estudar muito, quer fazer muita reza, na verdade, né, só repete e tal, e perde o espírito da profecia e acha que fazendo as coisas, né, está se elevando. Não estou dizendo, por favor, não me entenda. A gente tem que entender para onde a gente cai. Aonde se cai. Há muitos anos atrás você me falou uma coisa para mim, guardou e nunca esqueci daquilo, aquilo foi chave para mim. Que as pessoas vêm para, né, o mundo judaico e só trabalha tradição, morre espiritualmente, morre profeticamente e fica um bom religioso. E aí, como está um bom religioso, está guardando tudo, vira uma tranqueira. É o Esaú disfarçado de Jacó. Aquele crente insuportável. E agora está dizendo: e aí, irmão, não acendesse as velas 18 minutos antes do pôr do sol? Não é com a gente aqui, talvez alguém que esteja nos assistindo. Então a gente tem que cuidar com isso, porque a gente vira um Esaú disfarçado de Jacó. Certo? Julgador, acusador, assassino, porque aí mata as pessoas. A gente mata, passa a espada nos quantos aí por causa da religião. Na verdade, só trocou de religião. Então temos que cuidar com isso, amém? Não estou sendo contra nada, pelo contrário, acabei de ler aqui a tradição oral. Só que a gente tem que saber quem nós somos, temos que ter identidade, amém? Temos que saber, não podemos nos rebaixar. Nós nascemos do Espírito, não nascemos da carne, que Paulo vai dizer em Gálatas, tá? Não queremos ser igual aos nossos irmãos que nasceram da carne, não foi esforço nenhum para virar judeu. Nasceu, já virou judeu, querendo ou não. Nós não, buscamos ao Eterno, buscamos a Torá, buscamos só o nosso Mashiach, o nosso povo, através do Espírito. Alguns trocam aquilo que nasceu pelo Espírito pela carne, com inveja do irmão, querendo ser o que não precisa ser. Amém? Por falta de identidade. Então o nosso grande conflito chama identidade, amém? Então nós vamos tentar entender algumas coisas acerca do nosso retorno,
Tá? Ontem, Maurício, acho que para me provocar, mandou o link lá, o Betsalel, já falando metade da minha paraxá. Já. Poxa vida, cara. Tá falando a metade da minha agora. Então, bom. Na hora que eu estou falando, não é o que eu ia falar, que eu começo, né, devagarzinho até eu me achar. Tá? Então, isso é importante. Eu fiquei até quieto. Não dá pra botar os dois juntos, entendeu? Sempre tem um link. Mas, Baruch Hashem, isso é importante a gente entender essas coisas. Tá? A gente não está na carne, a gente está no espírito, no mesmo objetivo, de aprender mais e instruir as pessoas o caminho, porque a Torá nos proíbe fazer o cego tropeçar. É gravíssimo fazer o cego tropeçar. Você vai dar informação para a pessoa que você não pode validar ela, que você não pode confirmar, você pode fazer as pessoas tropeçar. Isso é a grande transgressão. O que é o cego? Aquele que não conhece por onde vai. Então é total responsabilidade nossa. Até quando você vai dar uma informação lá na minha região, as direitas, as de esquerda, as direitas e as de esquerda, entendeu? E é assim, se a pessoa se perder, a responsabilidade é minha. Então, não sabe, não fala. Se não sabe, não fala. Não, seja humilde, não sei. É simples assim, porque se você fazer o cego tropeçar, aquele que não tem informação, você será culpado. Isso está ligado ao amor ao próximo. Amar o próximo é dar uma boa direção para ele. Olha, alguns já acionaram a escada, já subiu. Eu sou assim. Que aqui não tem liberdade, a gente sabe que tem que respeitar a tradição, né? Da casa onde a gente vai, tem que respeitar a tradição, assim como Moshe, quando subir aos céus, né, no Monte Sinai, ele não comeu, como os anjos. Então Moisés respeitou a tradição da casa. É importante respeitar a tradição da casa. Assim como os anjos vieram e comeram. O anjo não come, mas comeram, porque tinham que respeitar a tradição. Comeram na casa de Ló, foram na casa de Abraão. Temos que respeitar a tradição da casa, amém? Então, nós estamos vivendo esse momento onde Edom será derrubado, Esaú será derrubado. Esaú pode subir aonde quiser que ele vai ser derrubado. Então, que nós não vemos ser achado no meio de Esaú, amém? Existe um sistema religioso a qual há influência de Esaú, há influência de Roma. Tá? A gente não está falando contra as pessoas, não sejamos ignorantes, contra um sistema. E nós conseguimos nos libertar desse sistema, que nós começamos a amar Israel, a orar por Israel, a algo, ou alguém em casa, a esposa, porque às vezes quem resolve mais o problema são as esposas, então os homens sempre são os mais resistentes, né? E nós chegamos aqui, porque é algo sobrenatural, não tem porquê. Porque a gente já era crente, já ia para o céu, já estava salvo, para que se incomodar? Para quê? E diz... para que se incomodar, cara? Já estava salvo, o céu garantido, com o ticket e tudo, a salvação eterna. Aí a gente vem e começa a arranjar coisas, tem que aprender tudo de novo. Porque tem que ter humildade, tem que aprender tudo de novo, a gente não sabe nada. Então, no 31 aqui, então, viu Jacó os comentários dos filhos de Labão. Interessante que aqui está os filhos de Labão, né? Alguém reparou nisso? Os filhos de Labão? Mas repararam lá que Labão não tinha filho? Quando Jacó chegou? Não, né? Não repararam. Então vamos falar um pouco de contexto histórico e cultural. Porque a gente entra no judaísmo, a gente estuda muito o judaísmo. Né? Então já falei um pouquinho da tradição oral, vou trazer tradição oral e vou explicar contexto histórico e cultural. Tá? Porque a gente às vezes vai entrar dentro da questão judaica, aí, às vezes muito profundo, os céus e as sefirotes, aquela coisa errada toda, não entende nada no final das contas. Então vamos entender a coisa mais literal, mas o contexto histórico-cultural. Nós temos a cultura interna e a cultura externa. E a Torá, ela está sempre confrontando o quê? A cultura externa dos povos, amém? Então, até a Torá ser entregue, havia alguns conceitos de Torá. Todo mundo concorda com isso. Alguns vão dizer, a tradição vai dizer que existe a Torá soda, a Torá oculta, que foi passada para Adão, foi transmitido. Então, a gente tem vários eventos da Torá acontecendo dentro da história até a Torá ser entregue, certo? Nós vamos ver Pêssego, vamos ver várias coisas. Pão sem fermento, ali quando os anjos vão até Ló, nós vamos ver que ali há um pão sem fermento, a Matzah. Então, por quê? Porque essas coisas já aconteciam, amém? Então tá. Então, chamo Raquel de pastora. Então, se Raquel era pastora, e essa função pastoral era a responsabilidade de quem? Dos homens. Então, vejamos que ali, nesse caso, né, por raciocínio,
não tinha irmão, não tinha filhos. Tá? Vou ganhar tempo com vocês. Por isso que Labão disse, chegou Jacó, sabia que era parente. Né? É parente, conhece a descendência, sabe que é descendente de Abraão, sabe que é próspero, sabe que é abençoado, sabe que é filho de Isaac, que é próximo. Então Labão é aquele que com os olhão e você na sua prosperidade, na bênção que o Eterno tem te. Tem pessoas que conseguem ver luz na gente. Quem tem luz. Tem pessoas que olham assim, tem uma luz, aí ele quer sugar. É o chupa-cabra espiritual. Entendeu? Tem gente que é assim. Ele quer sugar a tua luz porque ele está sem luz. Então nós temos que perceber esse tipo de pessoa dentro de família, dentro de negócio, de relacionamentos, tá? Pessoas que querem tirar um proveito, né? Sugar o quê? Tua vida, sangue é vida, tá? Então Labão diz, não, vem, tu é carne da minha, osso do meu osso. Esperto, né? Porque isso é um conceito antigo, já foi dito isso aí lá no princípio. Então, vem cá, vamos ser parentes, vamos chegar próximo. Vou te ceder minhas filhas. Aí você vai ver que um mês depois, quando vai ser o seu salário? Então quer dizer que um mês antes você trabalhou de graça. Não entenderam? Depois de um mês, quer dizer, não, qual é o teu salário? Pô, mas o cara já estava ali um mês, cara. Já trabalhou um mês de graça. Então a gente tem que cuidar com esse tipo de pessoa, né? Tá? Então ele faz essa associação, ele faz um negócio, porque o casamento no mundo antigo, nos povos beduínos, nos povos do Meio Oriente, é negócio, certo? É algo de aliança, não é que nem hoje, que só está relacionado aos dois, não, é negócio de família, então as coisas são mais sérias e envolvem acordos, ok? Acordos, envolve comida, janta, festividade. Por isso que a comida está associada a essas coisas, a idolatria, a aliança. Sempre tem que ter uma comidinha, né, cara? Por isso que a gente gosta, o povo gosta de comer. Porque a comida está, por isso que essa comida que é servida, que é orada, você não pode jogar fora, porque foi feita uma brahá em cima dela. Ou seja, ela foi consagrada. Ok? Então, em alguns casos, não pode, tipo, peça mesmo. Peça só pode comer quem está dentro da aliança. Mais estreito que tem aqui, ó, né? No nosso caso, nós estamos aí na diáspora e tal, mas não pode convidar todo mundo, não quermesse, festa junina, o peça. Não, uma comida sagrada, certo? Quem passar daquela porta ali só pode passar para comer quem está na aliança. Você não pode profanar. Estão me entendendo? Então aqui a gente vê essas questões, são questões culturais, que existia tanto nos outros povos também. E o Eterno, quando o Eterno coloca, é para, vamos dizer, santificar, trabalhar com as ideias, com os pensamentos que as pessoas já tinham. Dizer, agora vocês não vão dar para os outros, vocês vão dar para mim. Existiam as primícias é uma coisa só bíblica, já existiam as primícias, os calendários. Então eu até dizer, não, vocês não vão dar mais para os outros, agora vocês vão dar para mim. Ok? Que nem tem confusão de calendário, de ano novo, aí começa todo ano novo, Rosh Hashanah, tem os chatos que ficam enchendo o saco, que Rosh Hashanah, ano novo, é na Páscoa, e não é, e começa essa discussão toda. É que não entende a questão cultural, os outros povos tinham cultura, por quê? Porque todo mundo veio de Adão. Ou as nações perderam a essência, mas o entendimento é a base de todo mundo, né? Eu vou mostrar para vocês como Jacó também usava os conceitos culturais e legais da época, que não existia um povo. Tá? Israel não era um povo, estava começando com os patriarcas, amém? Então, Labão faz essa proposta, ele adota, presta atenção, ele adota Jacó como filho. Para quê? Presta atenção. Para quê? Para não perder a herança. Porque se ele não tem filhos, ele precisa adotar o genro, fazer parte da família e dar de brinde até a serva da filha. Por quê? Caso a filha não tenha filhos, ele não tenha que buscar fora. Porque se ele buscar fora, ele vai pegar uma outra mulher e a herança vai se perder desse pai. Estão me entendendo? Vai se perder. Então, por isso que a serva, ela não tinha direito, já era uma serva, não tinha direito por si, né? Ela era uma extensão da sua dona.
Então ela era como barriga de aluguel. Se ela fosse gerado um filho, esse filho era de quem? Da dona, da sua senhora. Que é o caso de Sara. Por que Sara deu Agar? Porque Agar se tornaria uma extensão dela. O que era de Agar é dela. Agar não teria o direito. Está me entendendo ou não? Então, tanto que quando vai nascer, quem já viu o nascimento da moda antiga, tem que sentar no colo, né? As duas, a pessoa que auxilia, a parteira, auxilia como se estivesse junto. Há uma ligação entre as duas. Como se as duas parissem. Estou dizendo uma coisa antiga. Agora corta ali, incomodou, corta, já sai para fora. Tá? Então é uma questão legal, como a outra sentisse esse parto e é dela. Tá? Então que o Labão, entendendo esse tipo de coisa, não, vou te dar aqui a serva junto, caso, para não perder o quê? A herança. Né? Tu vê que tudo é questão de herança. Então ele dá a questão da filha e vai a serva junto. A gente vai ver que na saída dá problema. Porque começa a discussão, e Jacó, não, mas eu trabalhei, eu estou levando o que é meu, aí Jacó faz aquele abracadabra lá com os bichos, né? Começou a nascer tudo colorido, não, preto e branco, listrado, pintado. Ele faz ali, os cabalistas vão dizer que ele fez uma mudança genética, né? Porque a gente acha que é tudo povo ignorante, né? Não, o povo era espiritual, um nível muito mais alto que a gente é um nível muito baixo espiritualmente. Mas os povos, o povo antigo tinha um nível espiritual muito elevado do que o nosso. Havia mudança da matéria, mudança das coisas, a gente vai ver isso no Êxodo. Vem no Egito, que era o centro do conhecimento, da cultura e da magia no mundo antigo. Quem tiver discussão é mudança de matéria. Então, a gente agora é muito materialista, não espiritual. Certo? Mas os povos antigos eram muito mais espiritual, tinham mais espiritualidade, tinham menos materialismo, né? Como a gente tem hoje, mais terreno. Tá? Porque nós somos a geração mais afastada da luz, do princípio da criação. Mas também estamos nas pegadas do Mashiach, nos calcanhares do Messias. Então, nós vemos que esse contexto cultural é implantado como regra. E aí Jacó vai sair. E Jacó sai, pega as suas coisas, as duas ficam bravas. Por que ficam bravas? Viu que elas ficaram bravas aqui? Nosso pai não vai nos dar herança, aí tu lê isso aí, não faz sentido, quem leu? Nem prestou atenção, correu, batido, né? Passou correndo esse detalhe, viu que elas ficaram bravas assim ou não? Não repararam, né? Algumas repararam. Ficaram bravas. Pô, nosso pai nos deu um calote. Por que o pai deu calote? Porque ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo que o pai tinha que receber um dote, o pai também tinha que dar um valor. Para quê? Para que se essa filha ficasse viúva, tipo de um seguro, né? Uma segurança. Caso essa filha ficasse viúva, ela teria um recurso para sustentar. Porque no mundo antigo não é como hoje, que a mulherada trabalha tanto ou mais do que os homens. Mais que os homens. Quem trabalha fora, ainda trabalha em casa, cuida dos filhos e do filho grande. Né? Então trabalha muito mais do que os homens. A mulher dependia 100% ou do marido ou dos filhos, porque tinha que ter muito filho. Que o filho ia cuidar dos pais e da mãe na sua velhice. Estava entendendo? Então o pai dava um valor e também o noivo também tinha que pagar esse valor, ok? Então, até aí, estava entendendo? Está fazendo mais sentido? Agora faz mais sentido a leitura. E elas estão berrando, porque Labão não deu. Labão não deu. Labão não deu, ainda tomou o de Jacó. Como, Marcelo? Vamos voltar lá atrás. Lembra que casar com uma e receber outra? Sim ou não? E depois ele chegou lá e foi reclamar para Labão. Certo? Foi reclamar, pô, mas Kátia, era meio gaúcho. Kátia, eu queria casar com a outra. Não, aqui funciona diferente. Aqui funciona, o maior, você virar o menor, né? Te adiantasse lá, aqui eu me adiantei em ti, cara. Aqui eu sou mestre. Entendeu? Tu acha que é esperto? Medida por? Jacó não fez isso com seu irmão? Sim ou não? Sim. Jacó tinha direito à primogenitura? Hein? Tinha ou não? Sim, pagou barato, mas pagou.
Pagou, não pagou? Pagou barato? Então, quem manda tu andar na carne e te vender por pouca coisa? Entendeu? A gente está na carne e se vende por pouca coisa. É só o estômago roncar, já começa a reclamar, né? Então, cuidado quando tu virar Esaú. Em alguns momentos, receber uma proposta, né? Quer saber, eu vou morrer mesmo. Cuidado. Tá? Então, voltando aqui, se não me perco, tinha essa situação dos dois. Então, houve o que? Medida por? Então, o que Jacó fez, entre aspas, o sogro também fez. Não, peraí, galera, que funciona assim, lá também funciona do teu jeito, aqui funciona do meu. Então, é medida por medida. Então, quando a gente passar por alguma circunstância, lembre-se se vocês não fez alguma coisa no passado. Porque a gente acha que agora aceitou Jesus, acabou. Não é assim, né? Nos Evangelho Tabajara, seus problemas acabaram, não funciona. Entendeu? Não funciona. É a realidade, nós estamos na realidade. Entendendo que é medida, e a gente tem que ser consciente quando passar por alguma coisa. Amém? Ontem eu fui pagar um negócio, achei que tinha perdido dinheiro. Cheguei lá e disse, cara, perdi, mas vai que eu abençoei alguém, né? É assim, vou fazer o quê? Vou chorar? Não tem. O que a Torá disse? Se a coisa cair pelo caminho, deixa para o outro. Se perdeu, é porque alguém vai ser abençoado, amém? Tem alguma coisa nossa? Não. Nu eu vi, nu eu vou. Temos que engolir isso, temos que aceitar. Vai ser bem melhor, bem mais saudável para a nossa emoção. Porque se ficar te apegando, vai sofrer. Amém? Aí já vira Esaú. Porque Esaú é tipo de vou dizer, crente, né? Pessoa que crê, que diz assim, pai, sobrou uma bênção para mim? Não foi o que ele disse para o pai? Ele não se preocupou com a primogenitura, com a parte espiritual, ele quer saber da bênção. Sobrou alguma coisa para mim? É assim que muitos estão, querem saber do benefício, né, cara? Por isso que eu brinco assim, Esaú é vermelho. Diz aí, Esaú é vermelho. Diz aí, Esaú é vermelho. Vermelho é sangue. E muitos só querem o benefício do sangue, não quer água. Aquele que é Esaú é aquele que só quer o benefício. Não quer a responsabilidade que é água. A gente quer o sangue de Jesus, tem poder, mas não quer saber da Torá, que é água. Então nós temos que cuidar com isso, amém? Entenderam ou não? Saiu água e sangue. Mas alguns só quer o sangue, só quer se livrar do inferno. Só o benefício. Mas a gente tem que ter a responsabilidade também e a pureza, né? Captou? Antes, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Mas a gente tem que ter compromisso também com a água que purifica, que limpa, que instrui. Amém? Então tá. Só para a gente fazer a definição de Jacó e Esaú. Porque quem pensa assim é o quê? Esaú. Esaú. Por isso que é a religião de Esaú. A religião de Esaú só quer o benefício. Ela, só o benefício. Lembra quando fazia os propósitos? Fazia campanha, só o benefício. Só queria o benefício. 100 vezes mais. Agora está no judaísmo, não dá R$1. Está com trauma ainda, né? É, Maurício? Ele não abre a mão. Mas vamos se converter. Tá? Então, entendendo esses conceitos, aí Jacó sai, Labão foi procurar os seus o quê? O que Labão foi procurar quando Jacó saiu? Os seus ídolos. Chama ídolos familiares, tá? Se eu estou falando para vocês, eu não estou revelação, acordei, sonhei com tudo isso. Senão eu vou ter que abrir, tem todo, a gente tem que ter aqui conceito cultural, histórico do Antigo Testamento. Senão eu vou ter que abrir, vou ler. Se alguém tiver depois alguma dúvida, eu posso provar, tá? Porque a gente não está aqui por revelação, achismo. A gente está testificando o que fala, tá? Amém? E aí Jacó saiu, Labão vai atrás, porque Labão queria os seus ídolos familiares. Ou seja, existem até hoje ídolos familiares, ídolos da cidade e ídolos do país. Certo? Deuses santos, e aí você deduz isso. Não, tem ou não tem? Às vezes a cidade tem algo, certa pessoa tem. Por isso que nós, quando entramos nessa caminhada, nós temos que romper com os ídolos familiares. Temos que cortar esse cordão umbilical espiritual. Senão nós vamos carregar esses ídolos.
E esses ídolos eles podem ser coisas físicas, né, questão religiosa, ou sentimentos, ações, atitudes familiares. Tá? Então nós temos que fazer um mapinha, nos observarmos, nos analisarmos, ver se a gente não está carregando algumas coisas da família. E atitude e ações familiares, que são os ídolos. A qual a gente se prostra, a gente não consegue lidar com isso e se rende a essas ações. Então tem que haver uma libertação dos ídolos familiares. Porque o meu pai é assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Não, você tem que nascer de novo. Tá? Não pode carregar esses ídolos. E esses ídolos dentro do mundo antigo, do Oriente Médio, eram os ídolos da família. Tá? A gente deduz que são coisas pequenas, que estavam ligadas ao quê? Ao direito, ou seja, quem tinha esse ídolo era o primogênito. Então esse ídolo era a responsabilidade até pela herança da família, aquele que guardava a família e a herança da família. Então o que Raquel fez? O pai não vai nos dar nossa herança. Então eu vou levar os ídolos. Garantia. Né? Garantia. Estão entendendo? Faz sentido? Ela levou aquilo ali, porque aquilo ali é o que dava direito à herança. Se o pai nos tomou, então nós vamos tomar dele. Medida por medida. E Labão vendo isso, e agora Labão já tem filhos. Agora tem problema, né? Jacó já não é mais o herdeiro. Agora tem filhos. E esses filhos querem a herança também. E esses filhos começam a ter problema com Jacó. Estão me entendendo ou não? Porque é assim, né? Você ajuda pessoas, e quando vê a pessoa cresce, depois ela se vira contra ti. Normal. Atitude do ser humano. A gente tem que estar sempre preparado para isso. Se lidar com as pessoas, lidar com os parentes, lidar com os irmãos, lidar com isso, porque isso é uma sabedoria. É a sabedoria de José, de Yosef. Saber que o teu irmão vai te vender, vai te trair, vai fazer um monte de coisa contra ti, vai te invejar, e no final vai te dizer, eu vim, passei o que passei para te salvar, miserável. Entendeu? Isso é a sabedoria de José. Entendeu? Que nós vamos ter a sabedoria. Passa o que passa, para dizer no final, eu vim sofri por tua causa. Né? Entenderam ou não? Então você tem essa sabedoria. Então, você vai ver quando Labão gostava de dar uma curva nos outros. Labão dá uma das filhas, troca a filha, Jacó vai e vai reclamar. Sim ou não? Não reclamou? Reclamou ou não reclamou? Não, mas eu queria a Raquel, e você me deu Lia. Sim, pois é. Então, mas eu te dei o valor aqui. Nós negociamos o pagamento. Sim ou não? Negociar. Aqui eu vou provar vocês. Cadê aqui? Abre aí. Hammurabi. Isso aqui chama código de Hammurabi. Cadê o meu amigo lá que disse que toda vez que ele me vê eu trago o código de Hammurabi? Aqui pra ti, ó. Tá com saudade. Só para a gente entender que isso aqui já era um conceito antigo, tá? Qual é o conceito antigo? O conceito que se o pai não entregasse a noiva, preste atenção, se o pai não entregasse a noiva, ele teria que devolver o dote. Tá? Olha só. Porque o código Hammurabi é um código mais antigo do que a Torá. Tá? Código Hammurabi, artigo 160, diz assim, se um homem levou o presente nupcial à casa do seu sogro e pagou o dote ao pai de sua filha, disse, não te darei minha filha, e ele restituirá o dobro de tudo que houver trazido. Então, o pai teria que devolver. Era uma lei. Por isso que ele foi lá reclamar. Não. Eu paguei e você me deu outra. E que ele respondeu? Qual é a resposta dele? Qual é o certo? Você devolveu o dinheiro. Né? Foi meio xing-ling esse negócio aqui, foi. E que ele disse, o costume não. Esse costume não servia para ele. Estão entendendo ou não? Jacó foi baseado numa lei, que existia essa lei na época, porque os nossos sábios vão dizer que os 7 mandamentos para as nações é fazer um tribunal, não é? Instituir lei, sim ou não? Então, as nações fizeram lei, isso aqui é um dos códigos de lei.
Ok? Tá? E Jacó foi baseado na lei da época ali, da onde ele vivia. E foi reclamar, e o pai dele, e o padrasto, o sogro dele, "Ei, aqui não funciona assim. Aqui não funciona assim. Medida por medida. Tu fizesse lá, agora eu estou fazendo contigo." Tá? Só para a gente provar e testificar qual é a discussão do assunto. Por que cada frase, cada palavra que está na Escritura, ela tem que fazer sentido. Ok? Então, Jacó se pôs ao caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Tá? A gente vê assim, ó, tudo naquela região do Oriente Médio. Aí. Oriente Médio. Né? Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era esse poço tampado com uma grande pedra, que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então levantavam, removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, isso chama de irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles responderam: sim, nós conhecemos. Então Jacó quis saber mais. Ele vai bem? É o que responderam. Ele vai bem. E eis que justamente, presta atenção, e eis que justamente sua filha Raquel vem com o rebanho, com as ovelhas. E Jacó ponderou: mas é ainda pleno dia e muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber os animais e não retornareis à pastagem? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-lo antes que se reúnem todos os de ovelhas e cabras. Ovelhas e tem uns bodes aí no meio, tem Esaú, tem ovelha, mas tem Esaú. E que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conserva ainda com eles quando conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão. Aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo. Nunca te vi, sempre te amei. Já viu essa frase? Deu um beijo. Se chama amor à primeira vista. Não acredita? Então, vou passar de novo. Esse seja a segunda vez. Tá? Então, a gente vê aqui que Raquel, tá, estava cuidando do seu rebanho. As ovelhas de Raquel. E esses pastores não poderiam, abrir o poço, porque tinham que esperar quem, ô Betsalel? Esperar quem? As ovelhas de Raquel. Então a gente vê que existem pastores, presta atenção, que estão dando pasto. Estão alimentando as ovelhas. Tá? E quando tem oportunidade, presta atenção nos detalhes, quando tem oportunidade, consegue um pouco da água do poço. Ok? Mas esse poço só vai ser aberto, só seria aberto quando? Quando o quê? Quando Raquel chegasse com as ovelhas. Então nós vamos ter aqui três figuras aqui. Nós temos pastores, ou seja, uma religião a qual pastores davam de comer às ovelhas e quando tinham um pouco de água, oportunidade, compartilhavam. Mas esse poço não estava escancarado. Nós temos Jacó, que nós vamos entender que é Judá. Diz aí, Jacó é Judá. Os pastores vêm da fé cristã. E Raquel, quem é? Quem é Raquel? Se Jacó é Judá, o reino de Judá,
Raquel é quem? Israel, as 10 tribos. Tá? Como, Marcelo, assim? Vamos entender esse conceito de Raquel sendo as 10 tribos. Tá? E o poço só seria aberto quando Raquel viesse. Então, o que é esse poço? O que é essa água? Essa água é isso tudo aqui, ó. A Torá, o conhecimento de Jacó, de Judá. Então, esse poço está sendo só aberto quando? Nessa época. O que nós estamos recebendo hoje de conhecimento vem da onde? De Judá, de Jacó. Por quê? Porque as ovelhas de Raquel chegaram. Porque até todo esse conhecimento que nós temos acesso hoje não se tinha, né, Maurício? Não se tinha. Então tem que vir as ovelhas de Raquel para que esse poço seja aberto. Se remover a pedra. O que é remover pedra? O que a gente pode entender como remover pedra? É circuncisão do coração. Ezequiel 36, 26. Tirarei esse coração de pedra. Tem que remover esse coração de pedra. Colocarei um coração de e um espírito novo. E colocarei o meu espírito. Para quê? Que venha obedecer os meus mandamentos. Então o Espírito de Deus é para quê? Se não quer obedecer mandamento, é porque tem algum problema. É outro espírito. Que é o espírito da verdade. A qual Yeshua disse, enviarei o espírito da... E o que é verdade? Salmo 119, versículo 142. Tua lei, tua justiça é justiça eterna, e a tua Torá é a... Então a Torá é a verdade, se é o Espírito da verdade, o Espírito vai nos ensinar o quê? Vai nos conduzir a... Mas primeiro tem que remover a... Então a pedra está sendo removida, né? Isso é um processo sobrenatural. Que para circuncidar precisa de quê? Precisa de quê, gente, para circuncisão? Um moel. Um moel. Certo? Então como funciona no mundo judaico? Qual é a responsabilidade de quem tem que fazer a circuncisão do filho? Quem tem que fazer? O pai. Mas o pai não sabe fazer. O que o pai faz? Contrata, paga o moel. Então, ele adquire essa situação como se fosse ele que estivesse fazendo. Ok? Então, o pai enviou um moel que está circuncidando nosso coração. Amém? Quem é o nosso moel? Yeshua. Tá? Então, entendemos isso? Então, quem são essas ovelhas? As ovelhas são a casa de Israel, Efraim. Prova, Marcelo. Prova. Abre Jeremias. Jeremias 31. (31, 15). Vou ler para vocês. Diz assim: assim diz Adonai, ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era quem? Era quem? Chorando por quê? Mas quantos filhos eu tenho? Está chorando assim, tanto filho assim? Só teve 2? Por seus filhos, inconsolável, por causa deles, porque já não existem mais. O que aconteceu com as 10 tribos? As 10 tribos já não existem mais. Foram assimiladas pelas nações, viraram gentios. Não existem. E agora? Só está chorando por filhos que não existem mais. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz e do teu choro e as lágrimas de teus olhos, porque
recompensa para as tuas obras, diz Adonai. Pois os teus filhos vão da terra do inimigo. E por onde foram espalhados seus filhos? Pelos 4 cantos da terra. Sargão II, Salmanaser, capturou, né, as tribos e espalhou entre as nações, certo? Todo mundo conhece isso, eu vou ler depois um pouquinho da história, ok? Onde estamos aqui? A esperança para o teu futuro, diz o Eterno, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem, ouvi que Efraim se queixava dizendo, castiguei-te, e me foi castigado, como um novilho ainda não domado. Converte-me, techuvá, converte-me, serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias, pois tantas vezes, quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Eterno. Quem é esse filho? Essas palavras que a gente está vendo aqui não são as palavras do pai, da parábola do filho pródigo, do filho que foi embora, que o pai ficava sofrendo por esse filho. Estão entendendo agora a parábola? O filho que ficou na casa de Judá, a casa de Judá ficou, só que as 10 tribos se espalharam entre as nações e se perderam a sua cultura, perderam os seus costumes, não sabe quem é, perdeu toda a sua identidade, virou, como foi profetizado para Efraim, lá em Gênesis 48, será o quê? Melech Hagoim. O que é Melech Hagoim? Multidão de povos, plenitude das nações. Já foi profetizado o que aconteceu com Efraim. E Efraim significa o quê? Frutífero. E quem era pai de Efraim? José, que era filho de quem? De Raquel. Estão entendendo? Entenderam assim? Então Raquel é a matriarca desses que estão dispersos. Qual foi a única matriarca que não foi enterrada em Macpela? Por quê? Por quê? Porque é a matriarca dos dispersos. Tua mãe, minha mãe. Nós era o Efraim. Quem nasceu no lar judaico que levanta a mão? Nasceu? Ah, tá lá, levantou a mão. Então era tudo ex-crente domingueiro do Egito. Todos nós fazemos parte dessa profecia, não é? Por isso que hoje nós estamos aqui aprendendo o que estamos aprendendo. Por quê? Porque esse poço foi aberto. Esse poço foi aberto, e foi aberto no momento que as ovelhas de Raquel estão chegando. Por isso que a gente tem que saber quem nós somos. Porque isso estava selado, não abria, o judaísmo não abria para ninguém, não abre até hoje. Então todo o conhecimento é porque o poço está sendo, porque as ovelhas estão chegando. De Raquel, também de Labão, né? Às vezes Raquel está Labão, né? Tem umas vêm de Raquel misturadas com as de Labão junto, né? Amém? Faz sentido ou não? Faz? E Marcelo, e para onde foram essas ovelhas perdidas? Pelos 4 cantos da terra. Aí tem a discussão, eu respeito as opiniões, mas eu estou sempre dando contra. Eu sou aqui os bodes que veio junto com as ovelhas. Tá? Por quê? Porque dizem, né? Dizem que as tribos foram misturadas entre, né, os que vieram da Babilônia. Sim? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão.
Quem já ouviu que as 10 tribos foram misturadas entre os que retornaram da Babilônia, então se cumpriu a profecia. Só que, não. Até porque os que voltaram da Babilônia foram bem poucas pessoas, uma porcentagem muito baixa. Que retornaram, a maioria quis ficar na Babilônia. Estava bom lá, estava próspero. O povo não queria vir trabalhar e voltar para a terra, ou seja, por isso que depois se prejudicaram, porque não obedecem. Tá? Não obedecem. Então, umas indicações, eu vou fazer uma indicação, certo? Para onde veio alguma das tribos? Para onde vieram, Marcelo? Algumas é porque se espalharam por vários lugares, mas com algumas indicações. Vieram, tem aqui a Bíblia chamada Bíblia em espanhol, a Bíblia de osso do urso, né? De 1500 e pouco. Nessa Bíblia, tá? Nessa Bíblia, tinha vários livros apócrifos. Então, um dos livros apócrifos chamava o 4º livro de Esdras. Quem já ouviu falar? Maurício, não fica eu de herege. O livro de Esdras, 4º livro de Esdras. E sabe o que diz esse livro? Que as tribos, eu vou aqui ler para vocês, 4º livro de Esdras, capítulo 13, versículo 42. Ih, rapaz. Olha só que começa no 40, diz assim, olha só que interessante que tem nesse livro. Aquelas são as 9 tribos e meia de Israel, que foram conduzidas como prisioneiros da sua terra. O que é prisioneiros da sua terra? Foi exílio. Transgrediram. Né? Todo mundo conhece aqui a transgressão da casa de Israel, sim ou não? Preciso contar a história? Todos conhecem? Conhecem a história? Criaram 2 templos, criaram um sacerdote que não era sacerdote, mudaram o calendário das festas, criaram a primeira religião do povo de Israel. A primeira religião do povo de Israel foi a religião dos samaritanos. Né? Da casa de Israel, foi a primeira religião, porque até não existia religião. O que existia? Um povo que fazia um serviço a Deus e obedecia uma Constituição. Não existia isso aqui como religião. Isso aqui é coisa posterior. Depois a casa de Judá foi criar o judaísmo. Porque até não existia isso. Tanto que se viesse um povo daquela época para cá, isso, meu Deus, que esse povo estranho, com essas roupas estranhas. Que não era assim, olha, eu estou falando bobagem. Um monte de coisa que a gente pratica hoje, que se pratica, não é dos primeiros séculos, dos séculos anteriores. Estão entendendo? Então o que a gente recebe hoje são coisas de adaptação do povo de Israel durante a sua caminhada entre os povos, até a dança, tudo não. Passaram pelas estreitas entradas do rio Eufrates. De fato, o Altíssimo fez-lhe um milagre e parou a corrente do rio enquanto não passava. Né? Abriu o rio. Por que esse conceito de abrir o rio e passar pelas águas? Quem é que entende disso? Toda vez que se passa pelas águas é um novo nascimento. Você vai ver que o povo saiu do Egito, passou pelas águas, o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, novo nascimento, muda de status, é um novo nascimento. Tá? Então, por isso que esse atravessar para o outro lado significa um novo nascimento, uma mudança de status. Tá? Porque aquela região, porém, passava uma longa via de 1 ano e meio, aquela terra chamava-se Atzaret. Essa terra chamada Atzaret, eu tentei procurar ali na enciclopédia judaica ali em português, mas tirar ali, não está ali, que está na enciclopédia americana. Sabe onde é essa terra, Atzaret? Segundo o que está em Esdras, e que está na América. Então, segundo, aí, numa próxima, estou preparando bastante material acerca disso, de entender que os índios que estavam aqui nas Américas são descendentes israelitas. E vários documentos, vários historiadores de ano 500 para trás,
Certo? Coisa difícil de conseguir, material difícil de conseguir. Mas o Eterno é misericordioso com a gente. Para provar que nós somos as ovelhinhas. Né? Não dizer que anuncio, não sou marrano, eu sou de Deus. Entendeu? Sou nascido de novo. Certo? E provar que os índios que estavam aqui são descendentes israelitas, que foram espalhados por todo, porque isso aqui prova. E essa palavra aqui vai estar na enciclopédia judaica como Atzaret, que é as Américas. Se você pesquisar no México, acharam pedaços com os 10 mandamentos em paleo-hebraico, datado de 2000 anos. Tanto quanto o Colombo, né, eu posso depois provar isso aí, Colombo trouxe um intérprete de hebraico para falar com índios no Peru. Então, quando o Colombo veio para essas regiões, para as Américas, para cá, eles sabiam disso. Por quê? Porque está escrito. Salomão já veio bem antes pegar o pau-brasil aqui. Pegar a madeira. No período do tempo, Salomão enviou, por isso que o rio Solimões está ligado a Salomão. Então a gente tem que entender a nossa descendência, a herança da terra. Temos que saber de onde, por que está acontecendo o que está acontecendo. E nós somos nascidos pelo Espírito, pela profecia. Pô, é bem mais massa que nascer do ventre. Não é? Não acharam? Vou falar de novo. Nascer da profecia e pelo Espírito é melhor que nascer do ventre. Agora, alguns trocam isso pela coisa carnal, pela carne. Isso quando não troca para ser filho de Noé. Não, aí é miséria total. Aí é demônio. Não, porque assim, ó, a religião tem, né, a religião, parte da religião, vamos dizer assim, né, não toda, para não... existe uma resistência contra Yeshua, e não é agora, já foi no primeiro século. Tanto que alguns disseram que Yeshua fazia o que fazia pelo quê? Beuzebu não, Baal Zevuv. Que significa o quê? Significa o quê? Hein? Senhor das moscas. Senhor das moscas. Aí é tão interessante que os religiosos endemoniados rejeitam Yeshua. E quando os feiticeiros lá do Egito disseram, ei, quando teve a praga das moscas, eles disseram o quê? É o dedo de Deus. Quando os outros de fora das nações reconhecem quando é o dedo de Deus, os religiosos dizem que é demônio. Demoniados estão eles. Não entenderam, né? Entenderam? Lembram da praga do Egito, da praga das moscas? E eles reconheceram, esse é o dedo de Deus. Aí Yeshua lá no meio dos religiosos disse, não, o que ele faz não é pelo dedo de Deus, é pelos demônios. Demônios estão eles, que não entenderam. Por isso que a religião é complicada. Né? Então muitos que trocaram isso, infelizmente, vão fazer o quê? Como é que vão fazer essa redenção? Tefilá? Sedaká? Techuvá? Porque derramar sangue, a alma está no... Então quando se derrama sangue, não se derrama, a gente se foca no sangue, na coisa física. Mas o derramado não é o sangue, a coisa física, é a alma que é derramada. Porque a alma está conectada com... Por isso que sangue de animal não dá, não tem nível, é um nível. Vai resolver o teu problema até o nível animal. Mas tu precisa retificar a tua alma até o Neshama. Então precisa de uma Neshama para restaurar a tua Neshama. Eu vou miserável. Ele vai fazer o que agora? Vai fazer o quê? Então as pessoas se apegam no sangue, por isso que é dom gosta de sangue. A gente não estava focado no sangue, que foi uma alma derramada ali. A alma de Yeshua, a alma mais elevada. A alma mais elevada foi derramada. Então Deus não semeou, não entregou um filho para ganhar escravo. Mas Deus semeou um filho para ganhar filhos. E o cara quer ser escravo, vai ser filho de Noé e servir cafezinho no Shabat para os outros. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai virar garçom.
Por que eu estou dizendo isso, um pouquinho meio nervoso? Porque a gente não tem fidelidade. Não tem fidelidade. Uma vez que se levanta contra o nosso rei, tu vai fazer o quê? Então a nossa religião, a nossa fé é a nossa religião, não é o nosso rei. Porque quando Davi nem tinha sido entronado ainda, sentiu um cheiro de água e os caras que quase brigaram para buscar água para ele. E a gente não é fiel ao Mashiach. Que um miserável nega e quer falar mal, a gente não é amigo. Não dá, né? Ficou ruim agora. Então você não é fiel ao rei. Porque alguém fala mal do seu rei e você não puxa a espada. Então é outro. A gente não tem problema com os nossos irmãos judeus, porque eles estão se defendendo. Mas aquele que um dia provou e hoje nega e fala mal e se levanta contra, miserável dos infernos. Fogo nele. Não, porque a gente não é fiel. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? Você está me entendendo? Não é fiel. Depois que troca, não tem fidelidade com o rei. Se não tiver fidelidade agora, que ele não está no trono, vai estar junto com ele? Só que não. É sério isso? Foi quando eu entendi isso, e agora? E agora eu tenho que ter, né, cortar alguns relacionamentos, assim, tipo, abre a boca e te dou uma voadora. Fala contra, fazer o quê, né? Que é isso a gente é testado. Eu sei que muitos aqui já são mais antigos, alguns novos não estão entendendo muito do que eu estou falando, mas quem é mais antigo na fé aqui, que já viu uns cantos abandonarem a fé por trocar por religião, sabe disso, né? Agora vai ter que ter uma outra atitude. Ou tu é fiel a quem? Ficou ruim, né? Amém? Faz parte. Vamos sofrer junto. Tá? Então, a gente provou aqui que existe o quê? Uma descendência espalhada entre as nações, amém? E sabemos profeticamente o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está aqui, nem sabe às vezes por que está aqui. Agora estou te provando por que está aqui, porque tu faz parte da profecia. Tu não faz parte, tu é a profecia. Entendeu? Tu é a profecia. É isso que faz a diferença. Então a gente não está aqui só para dar informação, tal, para a gente entender quem nós somos. E não tem quem tire isso de nós. Ou você é muito fraco, não é fiel também, vai se perder no meio do caminho. Né? Então temos que saber, temos que respeitar nossos irmãos, sim. Temos que respeitar a religião dos nossos irmãos, sim. Temos que respeitar a tradição oral, sim. Porque é a conversa de Yeshua com a mulher samaritana, que foi o que a coisa falou ontem. Começa a discussão. Vocês dizem que é Jerusalém, nós, samaritanos, dizemos que é aqui. Aquela é um poço, sempre vai ter um encontro no poço. Vocês já viram, não? Perceberam? Sempre tem um poço. E aqui, segundo a Haggadah, diz que esse poço foi criado no 6º dia da criação. Está sempre acompanhando o povo. Mas às vezes o povo troca, porque está em Jeremias 2, diz que o Judá, presta atenção, tem que cortar na carne também. Judá criou cisternas rachadas. Pode depois ler Jeremias 2. Judá criou cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, criou uma religião também. Criou algumas doutrinas que não são cachê. Tá? Fazer o quê? Homem é homem, ser humano, religião é religião. Então criaram e abandonaram o quê? A minha fonte de água viva. Trocaram. Por isso que o povo rejeita mesmo a fonte de água viva. E nós não, nós nascemos essa fonte. Nós éramos a mulher samaritana, achavam que sabia, que adorava. Nós sabemos, a gente sabe. Não, você não sabe que adora. Vocês adoram, mas não sabem que adoram. Está escrito que as tribos temiam ao Eterno, mas adoravam a Baal. E assim éramos nós. Nós temíamos, nós servíamos ao Eterno, mas com uma adoração falha, falsa, misturada, com sincretismo. Um sacerdócio que não era sacerdócio. Umas datas que foi trocada. Não, é um desenho igual, né? Mas Baruch Hashem, estamos aí, estamos na profecia, estamos vivendo a profecia. E a gente tem que testificar com história, comprovando, certo? Que
o povo veio para cá? Todo mundo veio para cá, né? Acho que aqui é a terra prometida, né? Por que os judeus vieram para cá? Porque sabiam que estavam aqui. Que o povo estava bem escondidinho aqui. Aí veio, depois veio a igreja católica passando a espada em todo mundo. Escravizando os índios. Por que vocês acham isso? O Tupi-Guarani, quem escuta o Tupi-Guarani, né, bem nas antigas, é como o hebraico. É semelhante à pronúncia hebraica. Tem várias culturas, vários aspectos no meio dos índios que são tradição da Torá. Como pureza no rio, fazer... Então, gente... É que essa é a história por trás da história. O poço está aberto também. Agora tem que circuncidar o coração. E vamos obedecer. E beber da água pura. O judaísmo de Yeshua. Vê o que Yeshua acha de certas coisas. Ele é o nosso rabino. Ele é o nosso Moel. E o nosso Melech, nosso rei. Não está entronizado, mas já foi ungido. Ungido por quem, Marcelo? Do alto. Qual alma que pode ungir o Mashiach? Só o próprio Eterno. Entendeu? Hein? Eu espero, né, que tenham entendido a mensagem, para nós mantermos firme na fé e com fidelidade. Amém? Obrigado pela oportunidade.